Senhor possa alcançar a sua vida, alcançar seu coração, aonde você estiver nesse momento. Nos últimos dias, nós temos acompanhado aí, né, nos noticiários, tantas notícias ruins, e eu decidi gravar esse vídeo para poder contar um pouquinho da minha história e alertar algumas pessoas a respeito da importância de você dar atenção a quem está tão perto de você e às vezes passando por algo tão difícil, uma situação tão difícil no seu coração, no seu emocional, e às vezes a gente não percebe. E a importância também da família, de estar perto, de apoiar, de ter aquele momento de conversar, de olhar no olho e de tentar perceber alguma mudança no comportamento daquela pessoa que enfrenta por uma depressão, passa por alguma dificuldade, enfim. Para o vídeo não ficar longo, vou tentar resumir o máximo possível. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu comecei a sentir uma tristeza muito profunda, uma tristeza que não passava. E eu tinha minhas amizades, ia para a escola, passeava com as minhas amigas. Naquela época não tinha as redes sociais como tem hoje, então a maior parte da nossa diversão era na rua, brincando, futebol, enfim. Porém, quando eu chegava em casa, eu sentia uma tristeza muito grande. E quando eu tinha as crises, eu me trancava dentro de casa, fechava as portas, fechava as janelas, apagava as luzes, eu amava ficar no escuro, colocava o som bem alto com aquelas músicas melancólicas, para que ninguém pudesse ouvir o meu choro, porque eu chorava tanto que às vezes eu gritava, de tanto que eu chorava. Eu sentia dores na barriga, quantas vezes eu cheguei a cair no chão, de tanto que eu chorava, de tanta tristeza. E só passava coisas ruins na minha cabeça. E tudo isso eu enfrentava sozinha. E numa certa ocasião eu tive uma crise dessa e a minha família estava em casa. E a minha irmã, minha mãe começaram a perceber que eu estava mudando. E minha mãe logo de imediato procurou um médico, me levou a esse médico e ele me diagnosticou com depressão aos 13 anos de idade. Comecei a tomar remédio, mas não resolvia. Eu ficava meio grogue e tal, mas não adiantava. E foi um ano assim, quase um ano inteiro passando por isso tudo. Mas graças a Deus que a minha mãe percebeu, a tempo me levou ao médico. O remédio, de certa forma, deu aquela ajudada, mas aqueles pensamentos ruins ainda continuavam. E começou um novo ano letivo, eu já estava então com 14 anos de idade, e logo no início do ano, nas primeiras semanas de aula, eu conheci uma moça na escola, uma jovem, e a gente não tinha tanta amizade, a gente ainda não tinha aquele vínculo, tudo, mas ela se aproximou de mim. E apesar de toda a timidez que eu tinha, a dificuldade que eu tinha de fazer amizades naquela época, ela se aproximou de mim e ela me fez um convite de estar indo no próximo domingo na igreja em que ela frequentava. E eu me lembro bem que ela tinha uma meta de naquele domingo levar 10 jovens para a igreja. E eu me lembro de ver ela passando pela sala e convidando os jovens, né, da sala de aula para ir para a igreja. E quando chegou o dia de ir, só eu fui. Daqueles 10 jovens convidados, só eu fui. E eu me lembro que era um culto às 7 horas da manhã. Eu morava a uns 40, 50 minutos de caminhada do local onde a igreja ficava. E eu saí de casa, acordei cedo e fui andando, eu fui sozinha. Cheguei lá, aquele culto foi para mim. Eu ouvi a palavra, eu confesso para você que eu não me lembro o que foi pregado naquele dia, mas eu me lembro bem do que eu senti naquele lugar.
Quando o pastor chamou os convidados para irem à frente, eu fui e ali começou a cantar um louvor. Se você tiver a oportunidade de ouvir, A Luz da Salvação, do Giovanni Santos. E quando começou a tocar esse louvor, eu me lembro que eu chorava, mas eu chorava muito, de soluçar. As pessoas que estavam à minha volta, quando eu abria os olhos, tinha gente me olhando, de tanto que eu chorava. Acho que as pessoas estavam preocupadas para saber se eu estava bem. E só que aquele choro não era um choro de tristeza, não era um choro de dor, era um choro de alívio. Porque eu tinha a sensação que uma mão penetrava no meu coração naquele momento e estava arrancando toda a tristeza que eu sentia, toda a angústia que eu sentia. E a partir daquele momento, todo aquele vazio que eu carregava, que eu sentia, aquilo foi preenchido. E eu me lembro que alguns dias antes desse convite, dessa amiga fazer esse convite para mim, eu me lembro que eu estava sentada no murinho ali da casa dos meus pais, minha mãe lavando roupa, tinha uma faca ali próximo ao tanque, e eu sentada ali naquele muro do lado dela, e veio aquele pensamento: aí, essa é a oportunidade, pega essa faca, acaba com tudo isso agora. E logo em seguida veio o convite dessa amiga para que eu fosse para a igreja. E a partir daquele dia, eu nunca mais fui a mesma. O mundo, o meu exterior, o mundo à minha volta, ele continua igual. Os problemas, as dificuldades, as lutas continuaram as mesmas. As coisas não mudaram no meu exterior da noite para o dia. Mas dentro de mim, eu já não era mais a mesma pessoa. Eu tinha uma paz e uma alegria que não tinha explicação. Ou melhor, a explicação é Jesus. Ele transformou o meu coração, Ele transformou a minha vida. E esse meu testemunho, é algo bem resumido. Tem muita coisa, para ser contada, mas qual o foco principal? Por que eu decidi contar, um pouquinho da minha história? É porque hoje em dia as pessoas passam tanto tempo com o olho na TV, com o olho no celular, e acabam se esquecendo de olhar nos olhos de quem está perto, às vezes sofrendo. Às vezes a pessoa está do seu lado, sorrindo, brincando, se divertindo com você, mas só Deus e ela sabe o que ela passa, o que ela sofre dentro de quatro paredes. Então, se dê a oportunidade de ser um instrumento de Deus aonde você está. Se você estuda, se você é um jovem, está no período de escola ou faculdade, enfim, ou no seu trabalho, se aproxima daquela pessoa, sabe? Faz um convite, porque às vezes o que precisa para Deus alcançar aquele coração é só um convite. Um convite. Foi o que aconteceu comigo. Foi um convite e tudo mudou. Eu já não fui a mesma a partir de então. Então, se dê a oportunidade de ser usado por Deus. Faça um convite, não tenha vergonha. Você é jovem que estuda, está aí na fase da adolescência, é um período que na escola tem muita zoação, tudo, mas não se cale, não se cale. Não tenha vergonha de falar de Jesus. Convide. Sabe, aquele amigo que vive quieto, que é muito tímido, que às vezes tem dificuldade de se envolver, de ter amizades, Aquela pessoa que vive quieta, cabisbaixa, se aproxime. Por mais que ela não queira ter uma amizade, mas faça o convite. Faça. Porque o Espírito Santo vai trabalhar por meio desse convite. E eu quero deixar um recado para você que tá aí, que de repente tem um adolescente na sua família, um filho, um sobrinho, um ente querido, um vizinho, um amigo. E talvez essa pessoa ela mudou o comportamento dela, E você começou a perceber, mas de repente achou que é algo normal por causa da fase da adolescência, adolescente é assim mesmo. Não, gente.
Às vezes tem uma depressão ali por trás, tem uma síndrome do pânico ali por trás. E só Deus sabe os pensamentos que estão rolando ali na cabeça daquele jovem. Então, a mínima mudança de comportamento que você perceber, tenta ajudar, tenta se aproximar. A minha família, graças a Deus, teve a oportunidade de me levar no médico, de logo correr atrás, e eu tive a bênção de ter essa pessoa no meu caminho, que me fez esse convite. Então, por favor, dê atenção ao jovem, ao adolescente que está aí do seu lado e de repente está sofrendo tanto e você não está percebendo. E se de repente você que me ouve, que me assiste, talvez você, assim como eu, aos 13 anos de idade, você hoje enfrenta uma depressão, uma síndrome do pânico e pensamentos de morte rondam aí a sua mente, ou de fazer uma besteira com você ou com alguém. O que eu tenho para dizer para você é que Jesus, ele veio a esse mundo para buscar e salvar aquele que estava perdido. Aos 13 anos de idade, ele me buscou, ele me salvou, ele me transformou. E assim também ele pode fazer com você. Nem tudo está perdido. Há esperança para o seu coração ferido. Você não está sozinho. Jesus, ele morreu numa cruz e ele ressuscitou ao terceiro dia para te dar vida e vida com abundância. Tudo que é mal, os pensamentos de morte, de sofrimento, tudo isso, nada disso provém de Deus. Mas a vida, a paz, a alegria, sim. Então, abra o seu coração. Talvez até hoje ninguém te fez um convite. Então eu te faço. Eu convido você. Procura uma igreja séria, próxima à sua casa. Entre lá. Não vai ser fácil. Suas pernas vão tremer, suas mãos vão suar, seu coração vai acelerar, você vai ficar com vergonha, mas enfrente tudo isso, seja forte. Vá tremendo, vá passando mal, mas vá. Entre em uma igreja e ali deixe Deus falar com você. Deixe Deus entrar no seu coração e transformar a sua vida. Então, se possível, eu não sei em que horário você vai assistir esse vídeo, mas se possível, hoje ainda, procure uma igreja próxima da sua casa. Entre lá e deixe com que as palavras, os louvores, com que o amor de Deus preencha esse vazio que está no seu coração. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você e dizer para você que ainda tem solução. Não desista. Jesus, ele é contigo. Que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado, em nome de Jesus.